Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de valor, mulheres de Deus. Aqui estamos nós no segundo devocional de 2024. Deus tem falado muito ao meu coração, eu tenho muito a trazer aqui para vocês e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Se eu pudesse dar um nome para a palavra de hoje, eu diria: a propósito na dor. Essa frase tem perseguido o meu coração todo o ano de 2023. Foi algo que o Espírito Santo falava o tempo todo para mim. A propósito na dor, a propósito na dor. Estamos vivendo um período extremamente difícil, de muitos levantes, muitas quedas, mas também de muita graça do Senhor sobre a nossa vida. E Deus tem sido muito pontual, trazendo essa palavra para o meu coração. E hoje, Ele me permitiu liberar algo sobre a sua vida. E eu estou aqui para te dizer que sim, há propósito na dor. Independente da dor que você está vivendo, do processo que você está passando, de tudo aquilo que tem se levantado contra você, que o mundo tem se levantado, que as pessoas têm se levantado. Talvez você tenha olhado para a sua vida e não tenha enxergado o propósito, mas deixa eu dizer para você, o propósito está na dor. Ai, Tassi, mas é tão ruim, é tão sofrido, parece que nada acontece. Eita, essa música hoje. Parece que nada acontece, parece que nada vai acontecer, mas deixa eu dizer para você, há propósito na dor. Todo processo difícil na nossa vida, todo processo dolorido. E quando eu falo de dor, eu falo de desconforto, de tristeza, eu falo de perdas. Sabe, tudo aquilo que envolve um período difícil da nossa vida. Sabe, a propósito na dor tem a ver com ter propósito nesse período difícil que você está vivendo e que eu estou vivendo. Sempre há uma área da nossa vida em que as coisas estarão mais difíceis. Mas primeiro eu vou entrar na palavra, porque não tem como a gente fazer um devocional sem ler a Bíblia. Não existe isso, tá? O propósito devocional é nós lermos as Escrituras, nós lermos a Bíblia, tá? Eu vou ler na versão, eu tenho aqui na mão a King James, tá? Que é o mais próximo do original hebraico, mas eu vou ler para vocês na versão NVT, nova versão transformadora, porque ela traz usa palavras mais fáceis, da gente entender. Então nós vamos em Gênesis capítulo 45, versículo 5 em diante, nos diz o seguinte: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Aqui é José falando com os seus irmãos. Talvez você já tenha ouvido falar de José do Egito, Tem até uma série, um estilo de novela, que passou na TV aberta sobre José. Então aqui é ele falando para os irmãos, depois dele ter sido vendido como escravo, mas nós vamos falar mais sobre isso. Eu quero só que você preste bastante atenção no que ele está falando aqui. Então, Gênesis capítulo 45, versículo 5 em diante, diz o seguinte: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá nem plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. E ele reforça no versículo 8: portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de seu palácio e governador de todo o Egito. Há propósito na dor. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo e ele serviu como escravo durante muitos anos, Ele tinha cerca de 17, 18 anos quando ele foi vendido como escravo e ele tinha cerca de 30 anos quando ele assumiu o governo do Egito, Quando Deus trouxe a revelação de um sonho de Faraó e Faraó, Deus deu graça
sobre José e Faraó colocou ele como governador sobre todo o Egito. Mas o que eu quero que você entenda é que há propósito na dor. Independente do que você está passando, havia propósito na dor de José. Imagina a dor daquele jovem ter sido vendido pelos irmãos. E antes de ser vendido como escravo pelos irmãos, ele foi jogado dentro de um poço e eles conversavam e tramavam diante dele a morte de José. Então pense você agora, né? Faça uma reflexão sobre a sua vida. Se você visse as pessoas que se criaram com você, pessoas que estão com você, né? Que fazem parte da sua família, tramando te matar, né? Fazendo aquela contenda, né? Resolvendo como que fariam para que você fosse morto, né? Então José já vem com toda aquela dor, aquela angústia, né? De não ser aceito em meio aos seus irmãos, porque ele era o preferido do seu pai. E muitas vezes Deus nos traz esse lugar de destaque, mas não é porque a gente escolhe estar naquele lugar, e sim porque Deus nos escolheu para estar. Por causa do nosso coração. Entenda que quando nós somos escolhidas por Deus, Ele nos escolhe porque nós temos um coração diferente. Só que as pessoas ali fora, elas não enxergam isso. As pessoas ali fora só veem a nossa face. Olham pra gente, para as nossas atitudes, e não compreendem o porquê que as coisas estão acontecendo daquela forma com a gente. Por que Deus fala tanto com a gente? Por que a graça e o favor de Deus acaba estando tão direcionado à nossa pessoa? E eu quero te dizer aqui que é porque você é uma escolhida. Mas Deus te escolheu não porque você é diferente das outras pessoas, mas sim porque você tem um coração que agrada a Deus, um coração acolhedor, um coração auxiliador, um coração que ama o próximo, um coração que se compadece com a dor do outro. E muitas vezes as pessoas que estão na nossa volta não são assim. Então que nessa manhã você compreenda que sim, há propósito na dor, e que sim, você é uma escolhida do Senhor. Deus te escolheu e quer que você faça a diferença onde você está. Só que muitas vezes Deus precisa nos relocar, mudar a nossa geografia, mudar a forma com que as coisas acontecem na nossa vida, para que realmente a vontade de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda aqui que existia uma fome, um derramar de seca sobre a terra. E Deus já havia determinado isso lá na frente. E ele precisava cuidar do seu povo. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele levou José até o Egito. Mesmo sendo vendido como escravo pelos irmãos, Deus levou José para o Egito para que o povo de Deus, o povo escolhido, fosse salvo em meio a toda aquela seca, toda aquela fome que estavam passando naquela terra. Então, eu quero que você entenda que toda dor que você está sofrendo é para salvação, não sua só, sua também, mas da sua família, da sua descendência, do propósito que Deus tem com a sua vida e com a sua geração. Entende? Toda essa dor que você está vivendo hoje é para que os seus filhos não vivam isso. É para que os seus filhos vivam um novo tempo de novas coisas, de salvação dos céus sobre a vida deles. Então sim, há propósito na dor. E eu quero que você anote essa frase, que você guarde essa frase no seu coração para toda a sua vida. Porque sim, nós sempre viveremos tempos de dores. Serão raros os momentos em que todas as áreas da nossa vida estão alinhadas. Sabe, eu vi muitas pessoas vivendo uma religiosidade, achando que porque começaram a ir para a igreja, porque aceitaram Jesus, elas não sofreriam mais. Deixa eu te dizer uma verdade. A dor sempre vai vir, sobre o ímpio e sobre o justo,
sobre o ateu, sobre o cristão. Não importa, se você olhar para a grama do seu vizinho, você vai ver que ela tem pontos secos, sim. Que a vida deles também não é perfeita. Independente deles crerem em Deus ou não, a diferença daquele que aceitou a Jesus, daquele que caminha com Deus, é que ele vai viver uma fase de paz que excede todo entendimento, de força em meio à fraqueza. Sabe, eu quero que você entenda isso nessa manhã. Não é sobre seguir a Jesus, seguir a Deus e não ter mais dores. Não é sobre isso. É sobre ver, buscar e receber a força que vem do alto. Sabe? Tem uma pastora que ela fala, né, que a gente precisa tomar todos os dias a nossa dose de vitamina C. E essa vitamina C é a vitamina de coragem. C de coragem, de constância. Sabe? Caminhar com Deus é caminhar constantemente. Você pode achar que eu vou deixar de ir para a igreja, vou para o mundo. Você vai ter dores lá também. Você vai ter dores no mundo também. Provavelmente você chegou até Jesus por causa de alguma dor. A grande maioria das pessoas conhecem a Jesus em um período de dor, em um período de sofrimento, em um período em que o desconforto toca na sua vida. E aí elas descobrem Jesus. E aí elas conhecem Jesus e aí elas aceitam Jesus. Só que elas falham em achar que por conhecer Jesus, por aceitar Jesus, as suas dores cessarão. Não. Todas as pessoas sofrem. Busque em Deus a salvação que você precisa para a cura da sua dor. O propósito, haverá sempre um propósito em todas as dores que você passar na sua vida. E você precisa descobrir o mais rápido possível qual o propósito dessa dor que você está vivendo hoje. Quanto mais rápido você descobrir, mais rápido você vai conseguir vencer essa dor, vencer esse período difícil, vencer esse período de dificuldade. A graça do Senhor estará sobre você porque você aceitou caminhar com Deus, porque você abriu a porta da sua casa para Jesus. Existe um versículo no Novo Testamento que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei com você. E isso é Jesus falando, ele está à nossa porta, ele está batendo, ele está dizendo, olha, eu estou aqui. Só que eu preciso que tu me aceite no teu coração, que você abra a porta. Eu vou entrar e eu vou cear com você. O que Jesus está dizendo? Eu vou sentar à mesa contigo. Eu vou derramar da minha graça e da minha glória sobre a sua vida. Independente do período que você esteja passando. Eu vou te dar força para continuar. Eu vou te dar coragem para prosseguir. Eu vou te dar uma injeção de constância. Para que você seja forte e corajosa. E caminhe comigo. Entenda que caminhar com Jesus não é ser isenta de dores. Caminhar com Jesus é ter alguém do nosso lado que vai nos pegar pela mão quando a gente não conseguir mais caminhar, que vai nos carregar no colo quando as nossas pernas estiverem cansadas de tanto correr, que vai sentar do nosso lado, vai ouvir as lamúrias do nosso coração e vai acalmar nossa alma, vai vir com uma palavra de ânimo, com uma palavra de coragem, de encorajamento, com uma direção. Ontem, no devocional de ontem, nós falamos sobre isso, né? Sobre essa direção que Deus nos dá. Se você está se sentindo perdida, eu te convido a ir no devocional de ontem. Você vai ver Deus te dando uma direção clara daquilo que você deve fazer. Então, que nessa manhã você consiga. Eu oro sobre a sua vida para que você consiga discernir o propósito dessa dor que você está vivendo agora. O propósito que Deus tem para você, não para o seu marido, não para os seus filhos, não para os seus pais,
para você. Porque Deus quer tratar em você. No seu marido, é Deus que trata, não é você. Nos seus pais, é Deus que trata, não é você. Então que você consiga descobrir, olhar para dentro de você e compreender o real propósito que Deus tem nessa dor com você. E você tenha sabedoria para orar e dizer: Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha vida, transforma os meus sentimentos, as minhas emoções. Me faz essa mulher que vence essa dor. Me ensina a vencer essa dor. Essa é uma oração corajosa que você precisa fazer. É uma oração corajosa. Tá-se por que é uma oração corajosa? Porque você está entregando o seu caminho para Deus. Você está entregando as suas dores para Deus. Você está dizendo: Senhor, cuida do meu coração. E aí você vai ver as suas emoções mudando. Talvez aquilo que você olhava para alguém e dizia assim: ai, que raiva que eu tenho dessa pessoa. De repente, aquela raiva vai se tornar em amor, vai virar empatia. Você vai conseguir se colocar no lugar daquela pessoa e nem você vai entender o que você está passando por dentro. Sabe, eu vivi muitos momentos assim há muito tempo atrás e vivo ainda hoje, porque a minha oração diária é que as pessoas vejam a face de Jesus em mim, Pai. E quem era Jesus? Jesus era aquele que se colocava até mesmo no lugar do fariseu, do religioso, daquele que contendia o mal com ele. Jesus deu uma chance para o seu discípulo, para o discípulo que o traiu, que o entregou. Jesus deu uma chance. Ele disse na mesa, sentado com os 12 discípulos ali, né? Ele disse: olha, alguém vai me trair. Alguém vai me trair. Era a oportunidade que Jesus estava dando daquele homem se render ao seu pecado. Sabe, Jesus ia salvar a alma dele. Ele se arrependeu depois de ter feito. Foi lá e se enforcou. Mas ele poderia ter se arrependido antes. Ele teve a oportunidade à mesa. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Jesus está à mesa. E ele vai falar do seu pecado, ele vai falar daquilo que você precisa vencer. Só que você precisa assumir esse erro. Não adianta só Jesus falar para você. Você precisa assumir e dizer: Jesus, eu estou pecando, me perdoa. Me perdoa, me ajuda a continuar. É essa postura que Deus espera de cada uma de nós. E guarde essa frase no seu coração: há propósito na dor. Todas as vezes que você estiver vivendo um período de dor, um período de sofrimento, de incertezas, de desconfortos, um período de tristeza, Jesus vai chegar no seu ouvido e vai dizer: há propósito na dor. Há propósito na dor. Para lembrar você de buscar o propósito. Sabe, o período de dor é um período de passagem, é um lugar de passagem, é como uma cidadela em que nós precisamos atravessar para chegar no nosso lugar de destino. Sabe, esse período de dor não é um período para você ficar, então pare de se lamuriar, sabe, pare de sofrer. Ah, Tassi, mas eu não consigo parar de sofrer, a minha dor é muito grande. Peça ajuda a Jesus. Mas permita que Ele entre e sente à mesa e ceie com você. Não é só dizer: Jesus, vem. É se arrepender dos seus erros. É aceitar as correções que vêm de Deus, porque muitas vezes as correções que vêm de Deus vão doer no fundo da nossa alma, porque a gente não acha que é assim. Ah, eu não sou assim. Mas na verdade nós somos, porque Deus não erra. Então aceite as correções que vêm de Jesus. Ele está à mesa.
Ele está aí com você e Ele está pontuando aquilo que você precisa melhorar. Aceite no seu coração a correção e busque o propósito dessa sua dor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa casa, a nossa família. Eu profetizo um dia de bênção sem medidas, da presença de Jesus sobre a sua casa, sobre o seu coração. Você vai ver, Deus dará sinais para você no decorrer do dia de hoje, de que Ele está cuidando, de que Ele está zelando pela sua vida, no meio da dor. Amém? Beijo grande, nos vemos amanhã de manhã.